E se aquele que vai julgar o mundo já tivesse sentido exatamente a sua dor? E se o juiz final da humanidade fosse também aquele que morreu por você? Isso muda tudo, porque havia algo profundamente solene na autoridade que Cristo declarava possuir. Não era um poder frio, distante ou impessoal. Era um juízo confiado àquele que conhecia, por experiência própria, o peso da dor humana. Ele não julgaria como quem observa de longe, mas como quem já caminhou entre lágrimas, enfrentou a tentação e sentiu a angústia que consome a alma. Havia algo profundamente solene na autoridade que Cristo declarava possuir. Não era um poder frio, distante ou impessoal. Era um juízo confiado àquele que conhecia, por experiência própria, o peso da dor humana. Ele não julgaria como quem observa de longe, mas como quem já caminhou entre lágrimas, enfrentou a tentação e sentiu a angústia que consome a alma. O Filho do Homem havia provado o cálice do sofrimento, e por isso seu juízo seria perfeitamente justo e também transbordante de misericórdia. Aquele que um dia julgaria o mundo era o mesmo que viera salvá-lo, o mesmo que derramaria seu próprio sangue por aqueles que naquele exato momento o rejeitavam. Ainda assim, sua missão imediata não era condenar, era resgatar, era chamar, era oferecer vida onde só havia morte. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3:17. Essa verdade pairava no ar carregada de uma graça quase palpável. Diante dos ouvintes, ele declarou algo capaz de transformar o destino de qualquer alma. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Não era uma promessa para um futuro distante, era uma realidade imediata. A vida eterna começava ali, no exato instante do crer. Mas então, como quem abre uma janela para além das fronteiras do tempo, Jesus levou seus ouvintes ainda mais longe. Falou de um momento inevitável, solene e universal. Um tempo em que a morte não teria mais voz, porque todos ouviriam a dele. Vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. João 5:28. Não haveria exceção, esquecimento ou silêncio eterno. Aquele que chama os vivos despertaria também os mortos, e eles responderiam, alguns para a vida, outros para a condenação. O destino final de cada ser humano estava selado na resposta dada à sua voz no presente. Aquelas palavras deveriam ter despertado uma esperança indescritível. Era tudo o que Israel aguardava havia séculos, a certeza de que a morte não seria o fim. Mas a esperança exige humildade, e a obstinação fecha os olhos mesmo diante da luz mais clara. O problema ali não era a falta de evidências, era a resistência do coração. Jesus não correspondia às expectativas políticas deles, não reforçava suas tradições vazias, nem validava seu sistema de poder. Por isso, recusavam-se a aceitá-lo. O cenário tornava tudo ainda mais intenso. Ali estavam os líderes da nação, revestidos de autoridade terrenal, tentando julgar aquele que afirmava ser o restaurador de Israel. Era o Senhor do sábado diante de um tribunal humano. A ironia era profunda e trágica. Eles buscavam condená-lo, enquanto ele, com uma calma inabalável, revelava verdades que atravessavam a eternidade. Não havia nervosismo em suas palavras, nem hesitação. Havia autoridade. Havia clareza. Havia a verdade encarnada. Então, sem se defender como eles esperavam, Jesus os confrontou. O acusado tornou-se o acusador. Não com agressividade, mas com uma precisão cirúrgica. Ele expôs o que eles conheciam, mas não compreendiam. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5:39. As palavras atingiram o centro da questão.
Eles dominavam os textos, mas não reconheciam aquele de quem os textos falavam. Estavam cercados de luz, mas escolhiam caminhar nas trevas. Desde o princípio, tudo apontava para ele. Cada promessa, cada símbolo e cada sacrifício era uma sombra da realidade que agora estava diante deles. A história de Israel fora uma preparação contínua para aquele momento. O Redentor havia sido anunciado, revelado e prefigurado repetidas vezes. E ainda assim, quando veio, não foi reconhecido. Porque reconhecê-lo exigia abrir mão de si mesmos, exigia abandonar o orgulho, exigia aceitar uma verdade que transformaria tudo. Não quereis vir a mim, para terdes vida. João 5,40. Essas palavras não eram apenas uma constatação, eram um lamento divino. A vida estava ali, ao alcance das mãos. A resposta estava diante de seus olhos, mas a recusa era voluntária. Não era incapacidade intelectual, era uma escolha moral. Essa escolha revelava algo ainda mais sombrio. Eles estavam dispostos a aceitar qualquer outro, desde que esse outro confirmasse suas ideias, alimentasse seu orgulho e reforçasse suas tradições. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. João 5,43. Era uma advertência que atravessaria gerações. A verdade raramente é rejeitada por falta de provas, mas sim porque não agrada ao coração que deseja ser seu próprio Deus. Jesus não buscava o aplauso deles. Sua autoridade não vinha da terra, mas do céu. Ainda assim, havia uma tristeza profunda em sua voz. Eles poderiam ter reconhecido, poderiam ter recebido a vida, poderiam ter sido transformados, mas escolheram resistir. E quanto mais resistiam, mais o coração se endurecia. Se tivessem realmente crido em Moisés, teriam crido nele, pois fora o próprio Cristo quem, através de Moisés, falara ao povo no passado. Ao rejeitarem a voz do presente, invalidavam toda a revelação que diziam defender. Jesus sabia exatamente o que estava por vir. Sabia que aqueles homens estavam decididos e que suas palavras, por mais cristalinas que fossem, seriam atropeladas pelo ódio. Ainda assim, ele falou, ele revelou, ele chamou, porque o amor não se cala, mesmo quando sabe que será rejeitado. Mas algo estava mudando definitivamente. O conflito já não podia ser contido nos debates do templo. O que antes era uma oposição silenciosa, tornava-se agora uma decisão de morte. O ódio, alimentado pelo orgulho ferido, começava a tomar uma forma concreta e fatal. Já não era apenas uma discordância teológica, era uma conspiração. E ali, pela primeira vez de forma inconfundível, uma sombra longa e fria começou a se projetar sobre aquele caminho. A sombra da cruz. E assim, a história não termina em silêncio, porque aquela sombra não era o fim, era o começo da maior demonstração de amor que o mundo já viu. A cruz não seria derrota, seria vitória. E a voz que um dia chamou mortos à vida, ainda hoje continua chamando. A pergunta é: você vai ouvir? Se essa mensagem falou com você, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Obrigado por estar aqui e até o próximo vídeo.